Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui do pessoal do Coalizão Conservadora, né? E hoje a gente vai falar, mudei um pouquinho aqui o panorama da nossa tela, né? Sobre essa questão do Léo Lins, né? Falando sobre liberdade de expressão, e o Marcos Mion, que no início também falou sobre isso, mas depois retrocedeu, né? Depois de receber muita pressão da esquerda e da grande mídia em geral, né? Quando a gente fala sobre Léo Lins e sobre tudo que está acontecendo, a gente fala sobre liberdade de expressão, liberdade para fazer humor e liberdade para você poder ter um momento de riso com as pessoas se tem o politicamente incorreto querendo te prender, né? Só lembrando que Léo Lins, ele foi condenado a 8 anos de prisão e a mais de 1.000 salários, né? Por causa de um show de stand-up. Meu Deus do céu, né? Que loucura, né? Mas antes de eu ler aqui com vocês e falar sobre isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Nos ajude a desesquerdizar o país. Se você não é inscrito no canal e não se inscrever, você vai receber um selinho da Dilma. Então, se inscreva. Então tá, eu tô aqui no perfil aqui do Instagram, vou pegar o perfil da Jovem Pan aqui mesmo, do Instagram, e vamos ler um pouco dessa matéria para a gente comentar depois disso. Então diz assim, ó, abre aspas, né, Leonis falando: prefiro falar as merdas que eu quero do que ser um boneco de ventríloco. Aqui no caso ele está falando sobre Marcos Mion, depois que Mion retrocedeu da defesa dele, liberdade de expressão e do absurdo que aconteceu com o Leonis. Prefiro ser, né, as merdas que eu falo, do que ser um boneco de ventríloco com uma empresa mexendo minha boca para falar o que ela quer. Você, Léo Lins falando de Marcos Mion, era um cara de personalidade, mas virou um homem castrado que abana o rabo e ganha biscoito de militância. Rapaz, rapaz. O humor dele é sempre muito ácido, né? Então, eu vou ler também aqui um pouquinho da legenda, aqui nesse que eu posto no Instagram da Jovem Pan. A legenda diz assim: o humorista Léo Lins usou suas redes sociais para rebater as críticas feitas por Marcos Mion sobre sua condenação. Estão atacando o Mion, achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer: Mion nunca esteve do meu lado. Ele definiu a liberdade de expressão. Segundo Léo, o apresentador do Caldeirão teve mais coragem em 3 minutos do que muitos. Porém, ao ser questionado, se defendeu atacando-o. Nossa, abre aspas, né? Aí Marcos Mion falando: nossa imagem pública é bem diferente. Minha imagem de vilão é por causa das piadas ácidas no palco. E a sua imagem de homem de família é graças a uma excelente assessoria. Como você mesmo disse, não esqueça que já trabalhamos juntos. Disparo, né? Bom, a história é essa, né? O Léo Lins, ele criticou o Marcos Mion por recuar do seu posicionamento defendendo a liberdade de expressão, né? Marcos Mion tinha se posicionado contra a condenação de Léo Lins, né? Por causa da defesa da liberdade de expressão, né? Mas recebeu muita crítica da imprensa, recebeu muita crítica da esquerda, e a própria emissora que ele trabalha também deduz pela fala do Léo Lins, não transforma, mas deduz que deu uma prensa nele bem forte, né? E aí ele mudou, né? Mudou realmente seu posicionamento, não é mais aquele posicionamento que defende a liberdade de expressão para quem quiser fazer humor que a outra pessoa não gosta. E o Léo Lins aí se posicionou, né? E falou: você é um homem castrado, né? Um ventríloco de uma empresa. Então eu quero comentar com vocês aí a partir desse texto, né? De tudo isso que a gente comentou aqui, 3 coisas, né? A primeira coisa, né? Isso mostra que mais vale, em muitos casos, os compromissos pessoais que uma pessoa tem do que propriamente aquilo que ela acredita. Logicamente, o Marcos Mion, se você for pegar a história dele, fez muito humor babaca. Ele tinha um programa, acho que era na Bandeirantes lá, que tinha as Mionzetes, que tinha um monte de coisa assim, e era um humor bem escrachado, assim, bem boçal. Então ele já fez humor assim, desse jeito avacalhado, né? Hoje ele tem uma outra perspectiva, que o Léo Lins disse que ele parece um cara por causa da assessoria que ele tem, né? Mas basicamente o Marcos Mion já fez muito humor escrachado, assim, o que muita gente hoje chamaria de politicamente incorreto, né? Então o Marcos Mion, com certeza, no íntimo dele, dentro da perspectiva da mentalidade dele, ele concorda que isso é um absurdo, Léo Lins receber essa punição, isso é um absurdo, a censura que está acontecendo, e é um absurdo que isso tudo possa estar crescendo no Brasil. Então esse eu tenho certeza, cara, é o pensamento do Marcos Mion. Só que hoje ele trabalha, ele é filiado, ele faz parte de um grupo de uma grande imprensa, de uma grande rede de televisão, ele é alguém que faz parte da grande mídia, ele é alguém que faz parte do sistema de comunicação alinhado a toda essa censura que está acontecendo, que passa pano para isso, e aí com certeza entrou em choque aquilo que são as convicções pessoais dele com aquilo que são os compromissos pessoais dele com as pessoas que hoje ele tem em seus negócios, né? E aí os compromissos pessoais dele acabaram prevalecendo sobre as convicções pessoais dele na maneira de ele se expressar ao público, né? Então essa é a primeira coisa, né? Como os compromissos pessoais desses agentes da grande mídia muitas vezes pesam, né? A segunda coisa, o Léo Lins cobrou ele de uma atitude de homem. O que é uma atitude de homem? Um homem que dá a sua palavra quando ele tem convicção daquilo que ele fala, né? E quando aquilo que ele fala existe justiça, existe um fundamento correto e se mantém na sua palavra, independente das consequências, né? A gente chamava isso antigamente do fio do bigode. Então, quando o Léo Lins chama o Marcos Mion de castrado, ele está falando sobre isso, que o Marcos Mion colocou-se, se posicionou-se acerca do princípio da liberdade de expressão
e depois, né, recuou por causa das pressões, ou seja, não sustentou no bigode a sua palavra, por isso é um homem castrado, né, faltou hombridade, é o que o Leolins está falando para ele, e nesse caso eu concordo, faltou hombridade mesmo, não resistiu à pressão, e como eu comentei ali, os compromissos pessoais dele pesaram mais, né? E o terceiro ponto que a gente tem que entender é que quando humoristas como Marcos Mion, como outros, eles começam a recuar por medo da militância, por medo da pressão, por medo de perder contrato, eles estão fortalecendo a censura, fortalecendo os censuradores e estão colocando contra si mesmos uma seta. Por quê? Porque hoje é o Leolins, mas amanhã pode ser qualquer um deles. Amanhã pode ser um Mion, amanhã pode ser outra coisa, basta um comentário desagradar. Então é muito perigoso esse recuo por causa da militância de esquerda, é muito perigoso essa covardia que estão tendo muitos humoristas e muitos influenciadores por causa da pressão da esquerda, porque essa censura não vai ficar só no Leolins, essa censura ela vai crescer, e vai pegar todo e qualquer humorista, todo e qualquer comediante, todo e qualquer comunicador que falar alguma coisa que o grupo que está por trás disso discorda, né? Então é muito perigoso que o Marcos Mion acha que ele vai livrar o dele ficando do lado da censura, mas não vai. Mais cedo ou mais tarde, ela pega a todos. A gente viu uma jornalista bem recente, de esquerda, publicou uma nota oficial de salário de uma juíza aqui no país, que estava publicamente já ali nos diários, explícito, né? Ela publicou como uma matéria criticando e levou 600 mil de multa. Então a censura chegará a todos. Então, por mais que há o recuo de muita gente em se posicionar a favor da liberdade de expressão e contra o que o Leolins sofreu, essas pessoas pensam que vão estar seguras por recuarem, mas a censura vai chegar nelas. É só o momento de elas discordarem um pequeno i, um pequeno A, um pequeno B daqueles que estão no poder, e o que aconteceu com o Leolins acontecerá com elas. Por isso, a liberdade de expressão, a sua defesa tem que ser de pessoas de direita, pessoas de esquerda, qualquer pessoa que tenha bom senso, qualquer comunicador, independente onde trabalha, e aquilo que defenda da sua ideologia. Por quê? Porque a censura que chega em Chico vai chegar também em Francisco. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. De novo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Bora desesquerdizar o Brasil e nos vemos amanhã. Tchau.